Temos mais uma oportunidade para meditar na Palavra de Deus. E eu, como também os demais irmãos acreditam, que nada acontece por acaso. O Senhor está no controle, então eu tenho plena convicção de que Deus preparou este momento para nós ouvirmos a palavra que vou transmitir aos irmãos. Cadê o Pedro? Não é Pedro? É de Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14 ao versículo 17. Hebreus 12, 14 a 17. E diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Meus amados irmãos, enquanto estávamos aqui louvando ao Senhor, e eu pensei nesse texto que ia ler aos irmãos, lembrei e comecei a pensar naquele homem, quando Jesus foi crucificado, à sua direita e à sua esquerda haviam dois homens também que foram crucificados. E um deles rejeitou a última oportunidade que ele teve para ser salvo. Estava a um passo de partir para a eternidade sem salvação. E ele, quando teve a última oportunidade, ele rejeitou. E eu comecei a pensar nessa passagem, porque lembrei também daquele homem, de uma cidade que a Bíblia não registra o seu nome, um homem que também teve uma grande oportunidade enquanto viveu, para poder colocar a sua vida em dia diante de Deus. E naquela mesma cidade onde vivia, encontrava-se também a viver um homem chamado Lázaro. E a Bíblia registra o nome de Lázaro, não é à toa, porque Lázaro morreu e foi para o céu. Então Jesus, quando contou aquela passagem, aquilo não é uma parábola. Aquilo foi uma revelação da onisciência de Deus, que sabia o que acontece, e Deus sabe exatamente o que ocorre quando a pessoa rejeita a salvação da sua alma. E diz que ele teve também a oportunidade, mas rejeitou. E quando ele chegou no inferno, diz que ele fez de tudo para poder voltar atrás. Ele clamou, ele fez de tudo, mas depois que ele passou para a eternidade, já não se pode fazer mais nada. É interessante, para não dizer triste, que as pessoas no engano religioso, na sua crença ou na sua crendice até, vivem de tal maneira que acreditam que pode viver separados de Deus, afastados do caminho de Deus, deixando Deus de lado, e que depois da morte, os familiares, os amigos, as pessoas mais chegadas, podem fazer alguma coisa por elas. Podem mudar o seu estado depois da morte. A Bíblia diz que ao homem está ordenado uma vez morrer e segue-se o juízo. O dia que a pessoa morre, ela já está na eternidade e o seu destino está na mão de Deus.
se ela tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se ela arrependeu dos seus pecados, se ela viveu com Deus, abandonou o seu mundo de pecado, essa pessoa está com Deus. Mas se ela rejeitou a oportunidade que todos nós temos, e se há uma rejeição, na eternidade não se pode fazer mais nada. Diz a Bíblia que aquele homem que estava no inferno começou a clamar, e depois, quando não podia fazer mais nada, ele tinha até interesse que pudesse pedir a Lázaro que ressuscitasse e voltasse lá na cidade e avisasse os seus irmãos, porque ele tinha mais 5 irmãos. E ele diz, vá lá avisar meus irmãos, porque eles também não acreditam, como eu não acreditava, na existência do inferno. Eles não acreditam que existe o inferno. Para eles, como eu pensava também, que morreu, acabou. Mas hoje estou aqui em sofrimento, em agonia, mande-os avisar, para que eles não venham para onde eu estou. Mas Deus lhe disse, olha, eles têm lá a palavra de Deus, eles têm Moisés e os profetas, as Escrituras, ouçam as Escrituras, porque se eles não ouvem a palavra de Deus, ainda que Lázaro ressuscitasse e voltasse lá, eles não acreditariam. Porque, infelizmente, essa é a condição de muitas pessoas. Lutam, trabalham, correm, vivem, mas pensando que quando morrem, acabou. Alguns dizem assim, depois da morte, ninguém nunca voltou aqui para provar que existe nada depois da morte. Essa crença errônea tem levado muitas boas pessoas para o inferno. Podemos dizer que o inferno está cheio de boas pessoas, porque rejeitaram a salvação, rejeitaram o perdão de Deus, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram o maior presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus Cristo. Talvez você que me ouve agora, através da internet, você está aí na sua casa, no seu trabalho, ou talvez até a ver o vídeo posteriormente, você talvez tenha no seu coração este pensamento. Ninguém morreu, acabou. Porque até as pessoas, quando estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, eu digo, dá vontade de acabar logo com a minha vida, que aí acaba logo o sofrimento. Engano. Porque quando nós saímos deste corpo, voltamos à sepultura, o nosso corpo vai para o pó, porque do pó veio, mas o nosso espírito volta a Deus que o deu. E quando nós voltamos para Deus, prestamos contas a Deus. Se nós estamos com Jesus, somos salvos. Mas se estamos sem Jesus, somos separados de Deus eternamente para um sofrimento. Jesus falou muito do sofrimento eterno, alertando as pessoas, avisando as pessoas, para que as pessoas não viessem a alimentar uma falsa ideia de que poderiam viver de qualquer maneira, fazer o que quiserem e depois, quando morresse, então iriam para o céu. Ou outros pensavam que não existia o céu e nem o inferno. Mas a verdade é que existe o céu e existe o inferno. E Jesus veio para que nós pudéssemos ir para o céu. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e quer que nós estejamos com Ele para sempre. O apóstolo, o autor, melhor dizendo, da carta aos Hebreus, ele escreve e ele então faz um alerta. O Espírito Santo usa o escritor para trazer um grande despertamento para as nossas vidas e para todas as pessoas, de um modo geral, dizendo que deveríamos levar em consideração aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem nos feito, e toma um exemplo de um homem que os hebreus conheciam muito bem, que era Esaú. Este Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, é tomado aqui como alguém que, depois de, quando teve a oportunidade, ele rejeitou e mais tarde tentou buscar uma resposta, tentou resolver a situação, mas mesmo que tenha buscado com lágrimas, não encontrou mais lugar para arrependimento. Isso nos chama a atenção porque existem situações que há um momento, há um lugar, um determinado tempo, que depois que passar, não tem mais nada o que fazer. Nós não sabemos o grau de perigo que nós corremos se não tivermos atenção à palavra de Deus. Porque hoje existem muitas pessoas que, se pudessem, voltavam atrás, por causa de desculpa o termo, de causa de algumas asneiras que fizeram, e que acharam que no momento
nada iria ali acontecer. Era uma coisa tão atraente, tão simples. E fizeram uma vez, duas, três, e parece que não acontecia nada. Ouça o que eu vou dizer. Os presídios, lamentavelmente, estão cheios de pessoas que tiveram oportunidade e que negligenciaram as oportunidades. E que acharam que nunca lhes ia acontecer nada. E hoje, se pudesse voltar atrás, voltava. Existem muitos lares que foram destruídos porque pessoas brincaram com a seriedade da vida conjugal e deixaram-se levar por momentos e que hoje se arrependem amargamente do que fizeram, mas já passou o tempo do arrependimento. Porque muitas coisas não se conseguem mais resolver. Porque é um tempo que tudo passa e a salvação da nossa alma tem um tempo determinado para que nós aceitemos. Enquanto nós estivermos em vida, temos que tomar decisão pela nossa salvação, porque se passar na eternidade não se pode fazer mais nada. Precisamos de cuidar da nossa vida, da nossa alma, enquanto aqui estamos. Eu não posso salvar a minha família. Eu não posso me colocar no lugar da minha família. A minha família precisa de salvação e ela tem que cuidar da sua salvação. A minha esposa precisa cuidar da sua salvação. Os meus filhos precisam cuidar da sua salvação. É algo pessoal. Os pais não podem salvar os filhos não podem salvar os pais, os irmãos não podem salvar os seus irmãos e as suas irmãs. É necessário que cada um cuide da sua vida espiritual. E a Bíblia diz, lembre-se do que aconteceu com Esaú. E eu vou ajudar alguns dos irmãos a lembrar o que aconteceu com Esaú. Diz que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Só que, dentro da lei, o primogênito, aquele que nascia primeiro, herdava a bênção de Deus e também era uma espécie de bênção dobrada. Até na herança eles tinham mais. E era aquela pessoa que tomava a responsabilidade do irmão mais velho. Tinha vários conceitos bíblicos e cultural que beneficiava o primogênito. E diz que Esaú, como ele nasceu primeiro, ele tinha este direito de ser o primogênito. E quando eles estavam já adultos, tanto ele como o seu irmão Jacó, houve um momento em que ele teve que tomar posse e segurar aquele privilégio que ele tinha, a bênção que ele tinha de ser o primogênito. Mas ele não levou muito a sério aquilo que ele tinha. E diz que o seu pai Isaac, quando estava para morrer, isso está no livro de Gênesis, capítulo 25, me parece, diz que quando ele estava para morrer, Isaac, o pai deles, diz que Isaac teve lá uma vontade, aquela vontade que dá quando as pessoas estão querendo morrer. Cuidado com as vontades, quando você está querendo comer alguma coisa, pode ser que esteja querendo morrer. Porque foi o que aconteceu com Isaac. Ele deu vontade de comer um guisado de uma caça, porque ele amava muito a Esaú. Esaú era um caçador exímio, era alguém que era hábil na caça, e Isaac gostava muito das caças também. Então diz para o seu filho, eu quero comer uma caça, vai lá caçar, e traga lá para mim, faça um guisado, me traga para que eu morra tranquilo e venha te abençoar. E Isaac pediu, e Jacó já era diferente. Jacó já era mais ligado ao campo, era um rapaz mais pacato, estava sempre ajudando a mãe na cozinha, ele era mais chegado à mãe, e até a Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú, por ser mais ligado a ele, era aquela pessoa que vivia mais na caça, era mais afoito, e enquanto que Jacó, a mãe gostava mais dele, porque era aquele rapazinho que estava ali sempre a descascar a cebola, a fazer alguma coisa para a mãe, ajudar a lavar as louças e tal, e a mãe gostava mais dele. E até uma coisa um pouco assim complicada, porque os pais não podem gostar mais de um filho do que do outro. Tem que ter muito cuidado, porque cria rivalidade entre os filhos. Mas isso é outra mensagem para qualquer dia desse. A verdade é que tem que ter cuidado. E nesse caso aqui, diz que eles tinham essas duas preferências. A mãe gostava mais de um e o pai gostava mais de outro. Mas a verdade é que teve um momento em que Esaú estava com muita fome. E ele estava com fome e chegou em casa com muita fome, e o seu irmão Jacó estava lá preparando uma lentilha, uma sopa de lentilha,
e ele estava lá preparando aquilo, e aquele cheiro era agradável, a visão era agradável, nós comemos mais pelas vistas também, às vezes, e ele então tentou querer um pouco daquela lentilha e também um pedaço de pão. E Jacó, que era muito esperto, até o nome Jacó era suplantador, era uma pessoa esperta. E Jacó então diz assim, não, eu faço um acordo, eu faço um negócio consigo. Se você me dá o direito de ser o primogênito, e eu lhe dou um prato de sopa com um pedaço de pão. E Esaú ele diz, não, eu prefiro morrer de fome do que trocar o direito que eu tenho de ser um homem abençoado pelo meu pai, de acordo com as nossas leis. Eu não vou abrir mão de forma alguma disso. E o autor aos Hebreus está chamando-nos a atenção para que nós não abramos mão da nossa bênção, daquilo que Deus nos deu, por nada. Ainda que aos olhos, ainda que o nosso estômago, ainda que o nosso sentimento tente nos fazer negociar aquilo que Deus nos deu, e neste caso a maior bênção é a salvação da nossa alma, o autor dos Hebreus está dizendo, não negligencie, lembre do que aconteceu com Esaú. E diz que Esaú, quando recebe aquela oferta, e o inimigo tem essas astúcias para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Oferece bandejas, manjares. Há muitas pessoas que estão fora da igreja hoje, há muitas pessoas que deixaram Jesus porque foram enganados, foram iludidos, foram enganados pelo inimigo da nossa alma, pelas concupiscências da carne, dos olhos e do espírito. As pessoas deixaram-se levar por coisas aparentes e se enredaram e hoje estão afastados. E sem força, emaranhados para voltar para os caminhos do Senhor. Só a graça e a misericórdia de Deus, a nossa oração, a intercessão e a misericórdia do Senhor para alcançá-los e trazê-los novamente para junto do Senhor. Porque eles se deixaram levar, enganaram-se. E diz que Esaú disse assim, olha, para que eu preciso de ser primogênito? O que me vale ter essa bênção se eu vou morrer mesmo, vou morrer de fome? Eu prefiro trocar aquilo que eu tenho de especial, daquilo que Deus me deu, por um prato de lentilha e um pedaço de pão. E ele trocou. Ele diz, então Jacó, o cara muito esperto, então você vai jurar que vai ser trocado. Então jura. E ele jurou, segundo lá os costumes deles, fizeram um juramento, e agora, embora Esaú tinha o direito da bênção, agora ele transferiu o mesmo direito para o seu irmão Jacó por um prato de lentilhas, que significa algo insignificante. E muitas pessoas têm deixado o céu, têm deixado o direito de ir para a eternidade, têm perdido a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida por coisas insignificantes. Os irmãos se prepararem para pensar que um prato de lentilha serviu para alguns minutos para ser deleitado o seu paladar, e logo depois não servia para mais nada. E ele trocou um direito de herdar a bênção de Deus na sua vida por causa de um prato de lentilha, por coisas momentâneas. E há muita gente que já perdeu essa bênção do céu, já perdeu esse privilégio de estar com o seu nome escrito no livro da vida, e tem perdido a oportunidade de escrever o seu nome no livro da vida por causa de coisas tão insignificantes. E estão deixando passar. Alguns ainda terão oportunidade, mas outros vão partir para a eternidade sem ter decidido reservar o seu direito e o seu espaço no céu. Diz que passaram o tempo, eles fizeram aquela troca, e diz que mais tarde Isaac chega o ponto dele partir, e ele então vai falar com Esaú para fazer lá o tal guisado. E Esaú vai lá fazer a caça, e a mãe de Jacó, ela ouve que o seu marido tinha mandado o seu filho, Esaú, procurar a caça para fazer o alimento. E ela, como ouve, e ela lembrando de que Jacó tinha feito um acordo com seu irmão, ela, como gostava muito do seu filho, Jacó, diz assim, você vai lá, o seu irmão foi para a caça, e você corre lá ao curral e pega 2 cabritos e traga que eu vou preparar um guisado saboroso do jeito que o teu pai gosta, e você leva para que ele te abençoe a ti.
E Jacó diz, mãe, como posso fazer isso? O meu irmão é todo peludo e eu não tenho pelo. Ela diz, não, pega lá com os pelos do cabrito, eu vou cobrir a sua mão e o seu pescoço, para que seu pai, que já está cego, não perceba que é você. Ele diz, eu acho que não vai dar certo, vai lá. Às vezes, as pessoas fazem cada artimanha para tentar enganar os outros. E pensam que vão enganar a Deus. E há pessoas, por exemplo, que estão vivendo e dizem, eu vou dar um jeitinho. No final, quando eu chegar no céu, logo se vê, no céu não tem jeitinho. Não há jeitinho para quem vai partir da eternidade. E a hora de morrer, nós não sabemos a hora. Eu agora, essa semana, estava ouvindo o telejornal e ouvi uma reportagem, certamente alguns dos irmãos ouviram também. Um avião que estava vindo parece que da África, não tenho certeza, para Lisboa, teve que fazer uma aterrissagem forçada em Marrocos, porque um homem, um português que estava vindo de lá, com 40 anos de idade, com a sua esposa e seus 2 filhos no avião, deu um infarto fulminante. O avião, tentaram reanimá-lo, fizeram uma aterrissagem forçada, mas não teve como recuperar a sua vida. 40 anos, uma pessoa nova. Eu tenho um pouco mais de 40, sou novo também. Uma pessoa nova. Mas algumas pessoas, quando são novas, dizem, eu estou muito novo ainda, e essas coisas para morrer é só para velhos. Isso quando eu ficar mais idoso, deixa o tempo passar, aí eu vou pensar na vida eterna. Mas muitas pessoas partiram para a eternidade sem ter a vida eterna, porque deixaram para depois. E não adianta chorar. No inferno é lugar de lágrimas, de choro, de grande sofrimento. Jesus diz lugar de ranger de dente, onde o fogo não apaga, onde os vermes não morrem e o fogo não se apaga. É lugar de sofrimento eterno. Lá não adianta chorar mais, porque não tem mais nada para fazer. Ainda que se arrependam, não há mais solução depois que parte para a eternidade. E o autor está dizendo, cuidado, lembre-se de Esaú. E diz que Esaú foi lá caçar, enquanto isso a mãe preparou os cabritos, cobriu o pescoço de Jacó e também as mãos, e foi levar o guisado feito para Jacó, para que Jacó pudesse abençoá-lo, porque Jacó jamais, Isaac jamais faria isso com Jacó, porque Isaac sabia que o primogênito era Esaú. E a bênção era para ele, e a sua intercessão diante de Deus, para que se cumprisse os propósitos na vida, era de Esaú. Mas ele, quando chegou lá, diz assim, Jacó chega lá todo disfarçado e diz, pai, levanta para comer o guisado que eu preparei e me abençoar. E Isaac diz, mas tão depressa assim? Vocês saíram daqui agora para caçar e já trouxe a caça? E ele disse assim, não, o teu Deus não é o meu. Detalhe importante, que Jacó era meio trapaceiro. Jacó só se converteu mais tarde. Ele disse assim, o teu Deus enviou a caça ao meu encontro, para que eu pudesse fazer esse guisado para ti. E Isaac olhou assim e disse, realmente Deus me ama, porque eu estava mesmo com vontade de comer esse guisado, e até enviou a caça para cá. Então chega aqui perto de mim, meu filho, para que eu coma e te abençoo. Isaac, conhecendo a voz, disse, a voz é um pouquinho diferente. Mas ele não podia ver, disse, chega aqui, eu quero ver. Aí pegou nas mãos, diz, a voz é de Jacó. Mas deve ser porque ser irmão dá muito tempo, e eu talvez não estou ouvindo direito mais, já estou assim um pouquinho idoso, né? Não tenho ouvido demais, mas a voz é de Jacó. E ele abençoou Jacó. Comeu o guisado, abençoou, transferiu todas as bênçãos de Deus para a vida de Esaú, de Jacó, que era a bênção para Esaú. E quando ele termina de orar e abençoar, e comeu o guisado, tomou o vinho, diz a Bíblia, quando ele termina aqui, Jacó sai do quarto. Entra Esaú trazendo a caça, que ele também tinha preparado no guisado para poder o seu pai comer aquele guisado. E quando ele diz, pai, levanta para comer que eu já trouxe a caça, diz a Bíblia que Isaac tremeu a sua carne, porque ele sabia que o seu filho tinha sido enganado. Ele diz, meu filho, o teu irmão, ele já sabia que havia alguma coisa errada,
Ele diz, o teu irmão entrou aqui, trouxe o guisado, eu comi e o abençoei. Todas as bênçãos que você tinha direito de ter, foi transferido para ele, porque ele recebeu a bênção no seu lugar. Então Esaú ficou desesperado. Ele sabia o quanto ele precisava daquela bênção de Deus, e ele ficou desesperado. É o que acontece com as pessoas quando rejeitam a Deus e a circunstância a posterior traz as consequências e ela fica desesperada, mas o tempo já passou. E diz que ele chorava e diz, pai, não tem nenhuma bênção para mim, nada para mim. E por isso que o autor dos Hebreus diz, lembre-se, não haja em vós nem impuro, nem profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia diz que toda pessoa, qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados e deixa, e alcança a misericórdia do Senhor. Mas isso é agora. Isso é enquanto nós estamos aqui nesse tempo chamado presente. Nós ouvimos o apelo de Deus, ouvimos o conselho de Deus, reconhecemos que nós precisamos de perdão para os nossos pecados, queremos ter a nossa vida na mão de Deus, queremos endireitar as nossas veredas, tomamos decisão e dizemos, Senhor, eu estou aqui. Perdoa os meus pecados, muda a minha história. E nós nos aproximamos de Deus, e a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus crendo, Deus o galardoa, Deus o abençoa, Deus responde a sua oração. Mas se deixar nessa crendice de que depois da morte não existe nada, e que depois dá-se um jeito, as pessoas vão chorar amargamente, só que o choro é eterno. É um tempo eterno, nunca mais se findará. Se os irmãos pudessem, e se Deus nos deixasse ver, se Deus abrisse os nossos olhos para que nós pudéssemos olhar e tivesse assim uma janela de vidro e nós olhássemos lá para dentro do inferno, nós ficaríamos tão doído o nosso coração de ver tanta gente a sofrer e a gritar e nunca mais poder sair de lá. Porque a Bíblia diz que está posto um grande abismo entre o céu e o inferno, de maneira que ninguém pode sair mais de lá, ninguém pode passar mais para o outro lado. E até existem pessoas que acreditam que depois da morte, se as pessoas não forem assim uma pessoa muito má, há pessoas que acreditam que pode fazer alguma coisa. Há pessoas que dizem, não, eu posso ficar tranquilo porque quando eu morrer a minha mãe, o meu pai ou os meus irmãos vão fazer lá alguma coisa, vão fazer uma petição, vão fazer alguma coisa, vão fazer um sacrifício, vão fazer algumas coisas e vão me ajudar a sair do sofrimento. Ouça, isso é engano espiritual, isso é engodo espiritual para consolar os corações daqueles que não têm esperança. Depois da morte não há mais solução. Arrependimento nenhum poderá salvar a pessoa depois da morte. Nessa noite, em nome de Jesus, você que me ouve, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, abra o seu coração, aceite Jesus, receba o perdão para os seus pecados, se aproxima dele e diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero perdão para os meus pecados, eu quero ter a garantia da vida eterna, eu não quero andar no escuro, eu não quero ficar arriscando a minha salvação, porque eu não sei a hora que eu vou ter o encontro com Deus. Louco, diz a palavra do Senhor, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens, para quem será? Hoje é um tempo e agora é tempo de salvação. Esta é hora de salvação. Este é o momento de arrependimento e de salvação, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos ficar de pé, faz favor, e nós vamos estar orando. Quem sabe, nessa noite, aqui entre nós, há alguém que eu não conheço, não sei. Quem sabe entre nós há alguém que ainda não aceitou Jesus. Alguém que não tem certeza da salvação, alguém que diz, eu não tenho Jesus, eu nem acredito muito nessas coisas, eu estou vivendo a minha vida, mas estou dando assim estou arriscando tudo, vou ver, logo se vê. Quem sabe há alguém aqui que até hoje, até este presente momento, tem vivido nessa situação
de incredulidade, de indiferença quanto à vida eterna. Mas ouça, essa palavra nessa noite é para ti, é para levantar-te, é para poder despertar a sua mente, a sua consciência e o seu coração, de que você, como eu, como nós precisamos, você também precisa de salvação. E Deus quer te dar perdão dos pecados, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer perdoar e transformar e te dar direito à vida eterna. Se você está presente nessa noite aqui entre nós e ainda não aceitou Jesus, o meu convite é que você, aí aonde está, dê um sinal e diga assim: eu quero Jesus, eu quero ter perdão, eu quero ter a vida eterna. Quem sabe você também nos ouve agora, e aí mesmo onde você está, você pode fazer este encontro com Jesus. Você pode dizer: olha, eu preciso, Senhor, lembra de mim, tem misericórdia de mim. Faça como aquele homem lá na cruz, ao lado de Jesus, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nessa noite, Deus quer salvar, Deus quer perdoar. Se tiver alguém aqui, enquanto nós vamos estar cantando ao Senhor, vamos terminar o nosso culto com louvor, mas nós queremos orar. Se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e queira entregar o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso, eu quero ter essa salvação. Você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos estar orando para que Deus possa perdoar os seus pecados e que Deus possa mudar a sua vida e Deus possa escrever o seu nome no livro da vida e você ter a certeza de vida eterna que todos nós precisamos. Amém? Enquanto nós cantamos, se você quiser, vem aqui. E você em casa, faça aí neste momento um propósito com Deus. Fale com o Senhor. Deus está aí. Deus te ouve e responde a sua oração. Aleluia. Amém. Podemos cantar o coro que cantamos há pouco, antes da palavra. Amém. E ao teu nome clamarei. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Queremos clamar ao teu nome, Deus. Clamarei, e além das ondas olharei, se a maré subir, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor, pertencemos a Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Sim, Deus, queremos confiar em Ti. Eu vim te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, para além das ondas olharei, se a maré subir, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, é tão bom saber que pertencemos a ti, meu Deus. É tão bom saber que tu és a nossa segurança. Aleluia, guia-me para quem tudo em ti confia. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Sim, guia-me para quem tudo em ti confia. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme,
Senhor, em tua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando, mas eu também queria dar uma oportunidade para nós estarmos orando também por alguém, porque enquanto nós estávamos falando para fora, levando essa oportunidade às pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, mas Deus tem falado ao meu coração. Quem sabe nessa noite você também tem tido tantas bênçãos de Deus, mas por razões também tão insignificantes você tem deixado, tem negligenciado, tem aberto mão daquilo que Deus tem te dado, e você não está bem espiritualmente, você não está sentindo paz no seu coração, você não está feliz, porque você não tem colocado, valorizado aquilo que Deus tem te dado, você tem ficado sentido no seu coração. Mas nessa noite é um tempo de despertamento. A Bíblia diz que quando Deus fala, Deus revela, e Deus fala porque Deus quer nos abençoar, Deus nos corrige, Deus nos chama a atenção, Deus nos disciplina, porque Deus não quer que nós nos percamos com o mundo, Deus quer que nós tenhamos a nossa vida com integridade com Ele. E nessa noite, eu sinto de Deus de fazer este apelo. Alguém que não está tomando conta direito daquilo que Deus tem te dado. Você tem, talvez por coisas que você sabe, isso não tem sido bom para mim. Eu tenho ficado tão enfraquecido. Eu não tenho tido força, porque eu tenho negligenciado nessa área. Eu tenho deixado de ser fiel naquilo que o Senhor me chamou a ser fiel. Eu não estou falando que você está desviado, eu estou dizendo que há situações na sua vida que você precisava de lidar mais com ela, você precisava de ser mais zeloso com ela, e essas coisas têm sido negligenciadas, e você não está bem, você está triste, você está aflito, você está talvez desanimado, você pensa até em não continuar, mas eu quero dizer que nessa noite, se você abrir o seu coração, tiver coragem de se aproximar diante de Deus, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, Deus perdoa, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda a situação. Nós queremos orar, e se você quiser vir aqui à frente, não olhe para os seus irmãos do lado, não olhe para ninguém, nós não estamos aqui para incriminar ninguém, queremos juntos ter a vitória de Deus, a bênção de Deus e a graça de Deus. Se você quiser, vem à frente, nós vamos orar, vamos dizer: Senhor, estamos aqui, eu quero mudança, eu quero, Senhor, a transformação, eu quero mudança na minha vida, eu quero, Senhor, ter a certeza de todas as coisas, não quero trocar por nada, não quero mudar, Senhor, não quero ficar, Senhor, negligenciando. Venha, saia do seu lugar. Deus abençoe, irmã, Deus abençoe, sai do seu lugar. Eu sei que tem mais pessoas que precisam de tomar essa posição, dizer: Senhor, eu preciso mais. Lembra de Esaú, ele teve um momento de vacilo, ele teve um momento que foi vencido por uma circunstância, ele teve um momento que ele deixou, estava aflito, estava cansado, disse: não, isso não vale a pena, e deixou por causa de um prato de lentilha. Mas nessa ele não teve oportunidade, porque deixou passar a oportunidade. Mas nessa noite é a noite de oportunidade, para que Deus mude a sua história, para que Deus te abençoe, para que Deus transforme essa situação. Amém? Deus abençoe. É um momento, é um tempo para dizer: eis-me aqui, eu quero mudança, eu quero, Senhor, a tua bênção. Amém? Vamos orar. Eu penso, sinto isso no meu coração, que ainda precisa vir alguém aqui à frente, e nós vamos orar. Eu sei que Deus te ouve aí, eu sei que Deus ouve-nos em qualquer lugar, mas nessa noite é um desafio para que você, num ato de fé, se aproxime do trono da graça de Deus. Venha, em nome de Jesus. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus falar com você, deixa Deus cuidar, deixa Deus tratar. Deus quer cuidar, Deus quer abençoar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por este amor tão glorioso, Senhor, que tu tens para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por cuidar. Obrigado por zelar da nossa alma. Obrigado por nos exortar, Senhor, por nos confortar, nos edificar, nos consolar. Obrigado porque nessa noite, Senhor, nós ouvimos a tua voz, ouvimos a tua palavra. Obrigado, Pai. E agora, Senhor, meu Deus, nós oramos juntamente com os teus servos que aqui se encontram. Eles precisam, Deus, da tua bênção, da tua graça, precisam do fortalecimento. Deus, ajuda-os, supra as suas necessidades. Restaura, muda, Senhor, a história, em nome de Jesus Cristo, e faça, Senhor, conforme o teu querer, em nome de Jesus oramos,
Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pode voltar ao nosso lugar.